Oi, 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 chega mais, tá no ar o Band Placar com oferecimento BandBet dessa quarta-feira. Acabou o carnaval, hein, Berna? Hora de trabalhar, chega de moleza, agora vamos pensar em Copa do Mundo, mas antes, hoje tem Libertadores, isso mesmo. E aí você pode chamar de segunda fase, fase preliminar, pré-Libertadores, o que você quiser, Berna. O importante é que tem Bahia, o Bahia enfrenta o O'Higgins fora de casa, no interior do Chile, El Teniente é o nome do estádio. O Bahia está invicto na temporada, então busca manter sua invencibilidade no estadual, no Brasileirão e agora na Libertadores. E o O'Higgins apenas pré-temporada, ainda não teve jogos oficiais. Alguns times da América do Sul ainda não começaram os campeonatos nacionais, né? São os casos de Equador, Chile, Bolívia. Então, o O'Higgins vai para a primeira partida a Vera. Vou corrigir, porque eles já começaram a temporada, mas são poucos jogos. São 3 vitórias em 4 jogos. Tá começando o campeonato chileno, né? No Equador não começou ainda, na Bolívia tampouco. Mas no Chile o negócio começa, ainda está no início, assim como na Argentina também. Então, o recorte é muito pequeno para a gente falar sobre essa equipe chilena, né? Vamos começar falando sobre o Bahia, depois a gente passa pelos destaques do O'Higgins, né? O Bahia tem um problema enorme para essa partida, né? O Everton Ribeiro suspenso, sequer viajou ao Chile, lembrando que o Bahia treinou em Santiago e vai para Rancagua, que é a cidade que fica a cerca de 1 hora ali da capital chilena, momentos antes do jogo, né? Cerca de 80 quilômetros de viagem. E para o lugar do Everton Ribeiro, a possibilidade é de Michel Araújo começar a partida ou Rodrigo Nestor. Um dos dois, né? Já é um meio de campo alterado, esse do técnico Rogério Ceni, que no ano passado gostava de jogar com Caio Alexandre. Caio Alexandre, que herdou a camisa 8 do Cauli, que foi para o São Paulo, foi para o banco de reservas, e o Acevedo assumiu a condição de cabeça de área do tricolor da Boa Terra. Então a gente olha para o time do Bahia, vê Ronaldo, que está numa fase boa como goleiro. Tem uma dúvida na lateral direita, Gilberto ou Gomes, definitivamente Gabriel Xavier no lugar de David Duarte, Ramos Mingo e Luciano Juba. Mais à frente, como a gente falou, Acevedo, Jean Lucas e a dúvida sobre quem será o substituto de Everton Ribeiro. E mais à frente, Eric Pulga pelo lado esquerdo, Ademir na direita e William José como centroavante. Vai enfrentar um time do O'Higgins que é muito organizado fora do campo. E tem como destaque o Sarrafiore, meio-campista argentino, canhoto, que passou pelo futebol brasileiro sem brilho nenhum, no Internacional e no Vasco da Gama. Também atenção ao goleiro Carabali, que é bom. Então eu acho que esses são os dois principais destaques dessa modesta, porém organizada, equipe chilena. A BandBet já está nessa com as melhores oportunidades do mercado para você. A bola vai rolar às 7 horas da noite, no horário de Brasília. Você aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima ou digite no seu browser o endereço bandbet.bet.br. Os dois caminhos te levam à capa do site. E como é que você vai achar a página da Libertadores da América? É fácil, tá? Você, por favor, vai nesse botão aqui no lado inferior esquerdo da tela, que é uma bolinha, o esporte, né? E aí você vai na aba Competições. Uma vez na aba Competições, você vai descer o scroll e vai em Clubes Internacionais. Você tem aqui Copa Libertadores da América. E o primeiro jogo que aparece em destaque é justamente O'Higgins e Bahia. E aqui o Bahia está com uma ótima odd, viu, Isa? De 1,94, não tem altitude, fica ali no pé da Cordilheira dos Andes, mas o Bahia não vai ter que subir o morro, diferentemente do Botafogo, sobre o qual a gente vai falar no momento oportuno aqui no Band Placar, pagando 1,94 para a equipe brasileira vencer o jogo. Acho que o Bahia ganha essa partida. Bahia. E aí se classifica, joga em Salvador ainda, podendo se classificar, claro, aparece com favoritismo, para avançar à terceira fase da etapa preliminar da Libertadores da América. A gente fala sobre futebol sul-americano, mas fala sobre futebol inglês também, né, Isa? Jogo adiantado da 31ª rodada da Premier League. O Wolverhampton, que é o lanterna, está condenado ao rebaixamento. Recebe o Arsenal, o líder do campeonato. Duelo de opostos, com certeza, um na ponta, um lá embaixo na tabela. E o Arsenal precisa ser um visitante, um visitante indigesto, né, Berna? Tá ali na ponta do campeonato inglês
disputando contra o City, que agora tem 4 pontos de diferença. Então é o Arsenal que tem que entrar forte nessa partida de hoje. E a tendência é que ganhe o jogo, mesmo jogando fora de casa, em Molineux, né, que é o campo do Wolverhampton. Como você falou, é o primeiro contra o Lanterna, o Wolverhampton já praticamente condenado à Championship, né? A gente falou en passant ontem sobre essa equipe de Midlands, na Inglaterra, né? O Wolverhampton que tem alguns bons jogadores. Sim. O goleiro José Sá, português, é bom. O Yerson Mosquera, que é um zagueiro que atua na linha de 3, um colombiano, joga mais pelo lado direito, vai bem. O André estava praticamente descartado no time dos Wolves, mas pode ser que entre em campo. Algumas prévias dão conta da presença do André ao lado do João Gomes. E mais à frente, Armstrong é o centroavante desse time, que não terá o Hee-chan, jogador sul-coreano, enfrentou o Brasil, inclusive, no ano passado, no amistoso. Bom jogador, mas está machucado, está fora da equipe dos Wolves. Contra o Arsenal, líder do campeonato, tem uma baixa importante para o resto da temporada. O Merino, né, jogador espanhol, sofreu uma lesão grave no pé. Está descartado, evidentemente, do jogo que começa às 5 da tarde no horário de Brasília, mas ainda assim tem grandes jogadores, né, Isa? Esse time do Arsenal contratou muita gente, né? Então a gente fala sobre um ótimo goleiro, o Raya, espanhol, né, com Timber, Saliba, Gabriel Magalhães, e aí uma dúvida em Capia, o Calafiori, 2 zagueiros que podem jogar como laterais esquerdos, né? O Calafiori do Bolonha era zagueiro, assim como o Incapé, equatoriano, revelado pelo Independiente Del Valle no Bayer Leverkusen. Mais à frente, Zubimendi deve ser o cabeça de área, com Declan Rice, Odegaard ou Eberechiese, e ainda mais à frente, Bukayo Saka, Gyökeres ou Gabriel Jesus e Leandro Trossard, o belga ex-Brighton, na ponta esquerda. A BandBet está nessa, mais uma vez, com as melhores oportunidades do mercado para você, para essa partida entre Arsenal e o Wolverhampton. Como eu disse, a bola vai rolar às 5 horas da tarde, no horário de Brasília. Mais uma vez, eu peço a você que aponte sua câmera para o QR Code que aparece aqui em cima. Ah, mas eu estou assistindo ao programa pelo celular. Não tem problema nenhum. Vá ao seu browser e digite o endereço bandbet.bet.br. E aí você vai acessar a capa do site. Você vai dar um scroll aqui para baixo na capa do site. Vejamos se temos aqui a Premier League. Ontem estava aparecendo aqui a Premier League, mas aí, temos aqui embaixo, ó, tem o botão na Premier League. Achou. Mas tem aqui as odds já na capa do site para o Wolverhampton e Arsenal. Com o Arsenal pagando 1,27 para ganhar o jogo, os Wolves 10,32. O empate 5,61. Eu acho que o Arsenal ganha o jogo. A fase já foi melhor, mas eu apostaria na vitória do Arsenal. Estou apostando R$10. Se eu ganhar, ganho R$12,70. Será que o Wolverhampton apronta com o empate? Acho que vai ficar ruim pro Arsenal, hein? Se perder esse jogo, por mais que seja fora de casa, pro Lanterna, não são pontos que City vai desperdiçar. Curioso, né? Porque o técnico Rob Edwards fez uma burrice, né? O time já condenado à segunda divisão, ele estava bem na segunda divisão com o Middlesbrough. Então. E aí foi pro Wolverhampton, deve voltar para a segunda. Essa estratégia foi... E o Middlesbrough deve voltar à primeira divisão, à Premier League. Então falamos sobre Libertadores, depois a gente vai falar ainda mais em outra edição do Band Placar, e também sobre a Premier League. O que você sempre fala por aqui? Tem que jogar com responsabilidade, é só para maiores de 18 anos. Valeu, até o próximo Band Placar.